Eu sou Cida Vieira, coordenadora-geral da APROSMIC. Esse podcast, Vozes da Guaicurus, é um podcast que debate questões vinculadas ao trabalho sexual e a inúmeras vivências das mulheres plurais. Hoje fazemos como tema prostituição e feminismos. Trazemos como tema mulher, prostituição e feminismo. Produção da APROSMIG com apoio da Aliança Negra e do Fundo Elas Doar para Transformar. Temos como convidadas do programa de hoje, Dani e Priscila. Dani, apresenta para a gente, por favor, a sua pessoa. Eu chamo Daniela, tenho 46 anos, sou uma mulher trans, né? Trabalho no hotel, na rua, e durante 20 anos de carreira como profissional do sexo. E os espaços que você ocupa? Os espaços da sociedade que eu ocupo são muito pouco. A maioria da sociedade não dá oportunidade para a gente, não, na prática, né? Na prática geral. Né? Na política é muito fácil falar, tem cota de emprego para trans, muitas vezes fala que tem cursos, mas nem sempre é uma minoria, é um grupo fechado, uma coisa fechada. Acho que isso ainda falta muito ser aberto. O trabalho social que faz aqui em Belo Horizonte está muito assim, ainda defasado. Você tá entendendo? No caso, para empregos, porque muitas vezes você fala assim, agora no meu caso está chegando uma faixa etária que eu já estou querendo sair da prostituição e o cerco está fechando, a idade está chegando e eu sei que, cadê? Né? Cadê? Tivemos aí uma candidata à prefeitura, no caso, trans, pela primeira vez, mas foi no caso, né, não é política, mas eu acredito que não fez muito por nós, você está entendendo? E tem outros estados aí que tem pessoas trabalhando muito na causa, acredito. Então, você acha que a questão do trabalho, ele é muito fechado, é muito concorrido? É muito fechado, é um grupo da minoria, é um grupinho, tem uns grupos de apoio, lógico, em Belo Horizonte, como toda uma capital, uma cidade grande, tem os grupos de apoio, mas a maioria é uma panelinha que se junta, não abrange todas, né, que eu acredito que não sei em quantidade, mas eu acredito que deve ter milhares de trans em Belo Horizonte. Você entendeu? Dessa minoria de milhares, vamos um pouquinho, 40 é favorecida, e umas 1.000 ficam aí não tendo oportunidade. Aí uma oportunidade é o quê? Trabalhar num site, trabalhar num hotel, trabalhar na rua, se expor. Muitas não estão porque não querem. No meu caso, é caso de necessidade. Senão não estaria. Eu tenho escolaridade, tenho formação, mas estou desempregada. Não consigo. Quando entrego o currículo, ainda tenho o preconceito das pessoas pegarem e não chamarem. Primeiro, pela cor, né? No caso, o racismo, que nós estamos falando. E segundo, pela opção sexual, por ser uma mulher trans. Você acha que o preconceito, o estigma e falta de oportunidade de políticas públicas nas grandes empresas que dá inclusão a vocês trans, há uma necessidade de formular isso como uma coisa mais forte? Com certeza. Com uma campanha, talvez? Com certeza, uma campanha que abrange a televisão, os meios de comunicação, você está entendendo? Abrindo uma divulgação para as pessoas também verem com outros olhares, porque eu acho que uma trans pode estar em frente a um balcão, em frente a um supermercado, pode estar em frente a qualquer coisa, como a mulher também tem o direito de estar, fazer escolhas, a gente também tem o direito de fazer escolhas, entendeu? Que o profissionalismo e a inteligência não vem no seu gênero, no seu caráter, muito menos na sua cor. Sim. Agora nós estamos aqui com a Priscila. Priscila, se apresente, por favor. Sim, pode se apresentar. Meu nome é Priscila, sou natural daqui mesmo, de Belo Horizonte. Conta um pouco da sua história, com que você trabalha atualmente. Olha, a gente tem que, como é que fala, engolir sapo todo dia, né? De vez em quando a gente vai embora até chorando para casa. Vai com dinheiro na carteira, mas é um dinheiro que faz a gente passar raiva. E um pouco complicado, porque a maioria dos homens que vai, acha porque que está pagando, pode gritar, pode te dar uns tapas na cara. Então aí é difícil. Então a falta de respeito, conscientização também de uma grande campanha na questão da CIS também,
para a questão do trabalho sexual, das prostitutas, também A falta de respeito é muito nos grande, locais de trabalho. tanto pro meu lado e tanto pro lado, né, dela também. Uhum. Então, tipo assim, tem uns que falam, eu tô pagando, então você tem que fazer. Não sabe conversar, não conversa direito. Sim. Seria diferente se essa pessoa tivesse trabalhando, se fosse um trabalho com um outro comércio, você acharia que esse cliente, em outro comércio, ele respeitaria mais as pessoas? Olha, que nem já foi falado, eu, né, na minha, como eu tenho um outro ganho também, né, quando eu tô trabalhando com meu alto-falante, tô arrumadinha, com uniforme e tudo, eu acho que eu sou tratada melhor. Qual o preconceito em cima da questão da prostituição Eu sou tratada bem com as melhor. mulheres? Isso. Quando falamos sobre a prostituição, surgem inúmeros questionamentos diferentes a respeito. Como o movimento de prostituta compreende essa questão? Na questão de há vários ONGs, há vários coletivos, há várias redes de prostituição embolsando a questão política. Embora a gente saiba que só tem uma política pública da CBO, Código Brasileiro de Ocupação, que não te criminaliza e, ao mesmo tempo, não te ampara muito pela questão do preconceito e da questão da legislação. Como que vocês existem? Quais você acha, vocês duas, a questão dessas ONGs, como que elas poderiam estar tratando essa questão? Eu acho, Como poderia estar contribuindo? eu acho assim, num caso, vamos fazer uma colocação. Quando eu estou trabalhando na rua, que não é no hotel, eu vejo quando eu peço uma proteção policial, como cidadão social, uma cidadã social. Se chamar uma viatura, geralmente não sei, eu não posso dizer assim se é em termos geral que Belo Horizonte abrange é a grande capital, né? Abrange a dificuldade muitas vezes até de locomoção, mas geralmente quando a gente chama uma viatura demora entre 40 a 1 hora. E quando você está na rua, você está exposta. E se no caso você revidar, você, se no caso se defender, juntamente, se você não tiver uma testemunha, alguém que não for da nossa área, não for da área trans ou da área da profissional de sexo, uma pessoa que não seja ligada, que tenha como comprovar que você está certa na situação, você ainda é levado como culpada. Você está ali exposta, demora em 40 a 1 hora, chegar uma viatura, muitas vezes para te defender. Eu ligo sempre, quando eu estou trabalhando no Santa Branca, aí eu ligo, estou na Monte Cassino 81, por favor, sou profissional do sexo. Tem como passar uma viatura para fazer uma ronda? Muitas vezes tem pessoas agredindo, jogando garrafas, fazendo pequenas agressões. Ali você está trabalhando com você tem contas a pagar, boletos, então você está com sua cabeça ligada a 1000 situações, mas você está exposta. Aí se você pegar uma pedra e jogar no carro, você está quebrando uma coisa de uma pessoa, então você está errando. Então, quer dizer, agora você vai se defender, até você explicar que você se defendeu, aí você ainda sai como culpado. Então, eu acho que tem que ter um trabalho social. Não digo só nessa área, porque aí junta a cor. Já vai olhar, é negra, é trans, quebrou o carro, tá. Eles ainda passam, muitas vezes, como se correto, sai da casa deles de madrugada, muitas vezes, né, filhinhos de papai nem nada embalados pela droga e pela bebida, para incomodar a gente que é profissional do sexo, que está trabalhando durante a noite. Você, Priscila. Olha, eu já vi casos, nunca aconteceu comigo, né? Porque eu também nunca trabalhei na rua. No seu local de trabalho. Isso. O cara entrar, espancar a menina, bater na menina, que aconteceu, isso foi ano passado. A polícia entrou lá dentro, não para prender o cara, e ele era policial, poder tirar ele de lá de dentro. Porque as meninas queriam bater nele. Ele rasgou, arrancou sangue da menina. A polícia fez um corredor o safado passar. A Protegendo. questão da violência, né? Às vezes violência com violência. O dono, o gerente, o segurança, todo mundo ficou revoltado. Não pôde fazer nada. Enquanto a polícia não chegou, ele ligou e falou que vocês não podem encostar a mão em mim. Ele deu carteirada. Se encostar a mão em mim, vocês estão... Uso de poder. Ele saiu da casa dele, foi no local de trabalho nosso, porque a gente paga
A gente entra lá dentro, a gente já entra já devendo. A partir da hora que a gente pegou a chave, a gente já está devendo. Sai da casa dele, entra no nosso local de trabalho, bateu, tirou sangue da menina, deu carteirada e ainda saiu ainda escoltado para ninguém fazer nada. E ainda ele saiu ainda banando a mão ainda para nós ainda falando assim, ó, depois eu volto. Isso, na verdade, é um abuso de poder e que a segurança pública deveria ter tomado as suas devidas providências. A menina foi na delegacia, Corregedoria, né? a menina foi na delegacia, deu queixa. Você acha que vai dar alguma coisa? Não vai dar nada, não. A questão não só da corregedoria também, como diz a Dani, e a questão da conscientização de um mutirão, talvez, as ONGs, né, nesse caso, está sabendo uma denúncia, como fazer, porque as mulheres são violentadas 24 horas, são assassinadas 24 horas, Infelizmente. E hoje que se está falando disso em pleno século XXI. Então, assim, denunciar é uma estatística. Chegar no órgão público para denunciar vira uma estatística, porque realmente a gente não tem essa estatística hoje. Então, assim, cabe ao poder público, cabe aos estados a criar essa corrente, porque a violência ocorreu no seu local de trabalho, não foi na sua casa, porque se fosse na casa da pessoa, tinha as políticas públicas que amparavam. Mas eles não querem fazer esse qualitativo para criar essas políticas públicas, né? Olha, eu fico, mas assim, tipo assim, é a profissão mais antiga e não tem um pingo de respeito. Principalmente respeito com as mulheres, que são a maioria do trabalho. Então, por ser mulheres, deveriam ser mais respeitadas e nos respeitar como qualquer outro trabalho em si. Pensando que o feminismo é uma luta contra diversas formas de opressão, entre os gêneros, como a prostituição, contribui dentro disso? Entre os gêneros? Sim. Em qual sentido? Na questão do feminismo, das lutas. Eu acredito assim, que as coisas mudaram um pouco, mais no papel que na realidade, né? As leis, né? Porque o racismo existe desde a época da lei da Forçarino, se eu não me engano, de 1965. E agora que é dito racismo, o feminicídio sempre vai existir, só é maquiado, porque a gente se torna só números, tanto para mulher como trans, vão ser estatísticas. Porque, na verdade, se você não se proteger, muitas vezes, você acaba apanhando, aí muitas vezes você não quer fazer um boletim de ocorrência, igual no caso a moça falou, porque tem poderes por trás, sabe, pessoas para colocar cartas brancas em cima, para ocultar situações, você entendendo? Não são todas as situações, tem a parte da polícia militar, que eu não vou te da civil também que trabalha legal, tem um pessoal que trabalha legal. Eu acho que tem que mudar, sim, tem que ter uma transparência, um trabalho social melhor, você está entendendo? Um trabalho de comunicação mais aberto, que abrange principalmente a cidade de Belo Horizonte, que, né, ou no caso é o estado total, você está entendendo? Das redes de comunicações, fazendo um trabalho social, que a divulgação maior, que eu digo, começa aqui por um podcast, começa por uma rádio, depois começa por uma televisão, começa num folheto. É muito fácil fazer uma parada gay, fazer uma parada falando sobre a proteção de mulheres, mas e a conscientização da comunicação visual, num horário nobre, passar falando sobre esse assunto rasgadamente? Cadê que a gente não vê? Na prática. Sim. As lutas feministas, que a gente engrossa muito o caldo, né, dessas lutas feministas, que é os manifestos, e às vezes chamam a gente. Às vezes, quando a gente chama o grupo, que tem umas radicais, né, são feministas radicais, esse direito não é empoderado para as trabalhadoras, as prostitutas. Então, acho que o feminismo, das lutas feminismo, deveria engrossar o caldo também do movimento de trabalhadoras de prostituta do Brasil e a nível nacional e internacional. Então, você acha que nessa luta a gente só aparece para dar aquele caldo para elas e que não contribui com a gente na questão do trabalho? Falar de trabalho é muito bom, tem as centrais sindicais, mas em momento nenhum essas centrais sindicais vai para a rua levantando essa bandeira das prostitutas, esse
caldo essa luta feminista? Eu acredito que de 100%, 10%, sim, 90% é política social, é política, pessoas que querem fazer causas ao partido, porque na prática, chamar atenção, porque na prática mesmo, não é bem assim. Tem, assim, grupos que trabalham legais, assim, o Cielo, já ouvi falar uma coisinha, igual eu falei, a minoria. Tem o grupo Cielo, que trabalha no nosso causa, das mulheres eu não sei tanto, você tá entendendo? Mas eu acho que é a minoria. Isso é muito ligado também à política. Mas já que é política, vamos usar essa política, então, ao nosso favor. Somos cidadãos, pagamos impostos, contribuintes. Se você compra uma bala, ali você está pagando seus impostos. Então, somos cidadãos igual qualquer um, profissional do sexo. Só não é legalizado, você está entendendo? Mas pagamos imposto igual todos. Já que a política, vamos fazer essa política funcionar, essa engrenagem funcionar. Então, você acha que é possível existir prostituição sem feminismo? Quais as consequências caso não exista essa luta? Acredito que sim, sabe por quê? Por causa que, senão não existia Maria da Penha, um homem agrediria uma mulher, né? Uma lei que foi lutada e garantida pelas mulheres, é um direito delas, eu acho muito lindo, aplaudo maravilhosamente. Por quê? Porque nós somos profissionais do sexo, temos que apanhar. Se a sua esposa que está dentro de casa não vai apanhar, agora, vamos colocar como fosse sua amante, ali seria sua psicóloga, um carinho afetivo, e você vai agredir? Por trás ali da profissional do sexo, ela pode ser mãe, ela pode ter conta de água e luz, igual sua esposa está na sua casa para poder pagar. Se você teve uma tia, você teve uma mãe, que o respeito começa de dentro de casa. De dentro de casa. De dentro de casa, não é na escola. O respeito começa em casa. Se você é um mau marido, você vai ser um mau filho, você vai ser um mau marido, você vai ser um mau esposo e vai tratar tanto mulher como trans pessoas fora da sociedade mal. Então é tudo muito ligado ao respeito, respeito pela mente. Então, profissional do sexo, indiferente de ser mulher, trans ou qualquer outro, tem que ser bem tratado também. Também acha isso? Eu concordo com ela. No caso da prostituição e também a questão ligada à mulher negra, como que você avalia essa questão? A maioria ou minorias são brancas, são negras? O racismo hoje ele é velado, disfarçado e maquiado. Na verdade, eu acredito que o racismo sempre vai existir, infelizmente, é triste. Nós estamos no século quase 3.000, 4.000, ainda existe, é velado, é disfarçado, sabe? Ela é moreninha, não. Afrodescendente, negra, com muito orgulho. Somos pretos, o Brasil foi colonizado entre escravos e índios, não existe ninguém puri, nós somos uma mistura misogênia. Então, eu acho que isso é uma coisa velada, vai existir. Aí você sendo uma mulher negra, uma trans negra, imagina no Brasil, não é matar nem um leão, é um dinossauro por dia. Porque, infelizmente, o preconceito é velado. Você entra numa loja, te seguem ainda. Um negro não pode ter uma 4x4, por quê? Um negro não pode comprar um apartamento à vista, por quê? E quando chega a comprar, porque roubou. O negro nasceu para ser traficante? O negro não pode ter uma faculdade? Cadê as cotas aí? Por que não? O negro não tem a mesma inteligência que um branco? Então, vamos repensar isso aí. Está muito errado ainda. Eu acho que a gente esforça até mais que um branco. Por fato da gente ter esse, como é que fala, a porta não é aberta. A gente tem que chegar e abrir. Acho que a gente esforça mais. Concordo plenamente com o que ela falou. A gente esforça Só que a gente nunca, eu penso, no meu caso, a gente nunca pode se sentir inferior ou menos. A gente tem que se igualar e nunca se colocar no lugar de ser preconceituosos também. Porque muitas vezes não são os brancos, os amarelos, os pardos. O preconceito muitas vezes parte da gente. A gente tem sim que saber se impor. Se impor. Se igualar. Não querer ser, muitas vezes gritar, bater palma, não. Talvez conversar baixo. Ter educação. Ir nos órgãos certos, nos direitos certos, com as palavras certas, corretamente, falar certo. Na hora certa, no momento certo, contar 1, 2, 3 e calma. Eu vou no gerente, não vou gritar, não vou fazer escândalo, não vou derrubar a barraca, não vou voltar atrás, vou dar um tapa na cara dele. Não, vou tentar agir com cautela. Porque talvez você vai ser ouvido. Porque se você fazer barraca, você vai ser só mais uma barraqueira. Agora, você saber seus direitos,
seus deveres. Temos o direito de ir e vir, então vamos fazer cumprir. Temos o direito de racismo, vamos fazer cumprir. Temos o direito de feminicídio, vamos fazer ouvir. Tem a Maria da Penha, vamos fazer ouvir. Foi agredida, abra a boca, fale. Mas fale com educação, não grite, não faça escândalo. Só no último caso da situação, mas que você tenha testemunha, que você possa provar e saiba até onde você está chegando com as situações que você está fazendo. Porque senão acaba perdendo o direito. É verdade. E no caso do feminismo, na questão da prostituição, que é um preconceito que as próprias mulheres do movimento acabam abolicionista não nos apoiam e nem engrossam nossos caldos. Por isso gera violência e a violação dos direitos. No caso, como você acha que deveria ser pausado esse tema? Deveria ser mais rasgado. Eu acho que tanto os profissionais do sexo quanto as mulheres deveriam falar, denunciar, porque a união faz a força. Se uma fala, igual tá hoje eu, mas a outra moça aqui no podcast falando, vieram outras meninas, virão outras pessoas, 1, 2, 3 centenas, uma hora uma coisa vai acontecer. Tem que acontecer. Nossa voz vai ser escutada. A nossa voz vai ser escutada. Você entendeu? São milhares, já foram comprovadas que as mulheres são a maioria no país do que os homens. Então, uma hora vai ser escutada. As coisas têm que começar a mudar. Começa de dentro de casa. Saber educar seu filho ou sua filha. Ah, a cor da pele é só a cor, mas o sangue que corre na pele, dentro dela é igual ao seu. Ah, papai, a mamãe, ela é o quê? Ela era um menino que se transformou numa menina, quando tiver uma idade, vai explicando, mas desde o início tem que respeitar meu filho. Né? Não, é isso, não. A educação parte, primeiramente, de dentro de casa. Sim. Você enxerga o seu dia a dia, ou em suas próprias vivências, exemplos de movimentos em que a prostituição foi atravessada pelo feminismo? A prostituição foi atravessada pelo feminismo. A prostituição sempre é ligada ao feminismo, né? Então, digamos assim, como estão falando de racismo e de violência, é uma questão antiga, de época, né? Desde a época de Cristo já sempre existiu, né? Só que vem evoluindo. Melhorou um pouco, melhorou, mas tem muita coisa ainda mais a melhorar. O tratamento, a educação, né? Tem muita coisa mais a melhorar. E pode-se fazer a melhorar, sim. Tem que se fazer. Você acha que as questões, vocês duas, das políticas públicas e esses espaços não ser abertos para as pessoas que exerceram a prostituição, né? Nos parlamentos, nos cargos de confiança, vocês acham como poderia ser feito junto ao feminismo? Aqui em Belo Horizonte, eu acho que ainda é muito precário o movimento, o feminismo, né? E as políticas públicas, são poucas. Acredito que venha a melhorar. Eu acompanho o trabalho de alguns outros estados, como Rio, São Paulo, e pessoas que trabalham tanto pelas mulheres quanto para as trans, pela internet, e algumas amigas que eu tenho, né, que viajam nos estados, que a nossa profissão é uma profissão que você pode estar aqui hoje em Belo Horizonte, você pode estar em São Paulo, pode estar em Espírito Santo, você entendendo? Pode estar girando, no nosso caso, né? Então, acho que aqui em Minas, vamos abranger Minas Gerais, é muito pequeno. Belo Horizonte deu uma melhorada porque é capital. Eu imagino nos interiores. É pior. Né? Que é cidade pequena. Tem até assassinato. Então você não pode nem falar muito abrir, porque ainda tem locais por causa que um homem agride uma mulher, ela não pode, ela tem que viver naquela situação calada a vida inteira. Tem locais que tem casa de prostíbulos, que não são grandes centros, igual Belo Horizonte, que tem vários, que no caso vamos falar uma boate, ocorre coisas gravíssimas. E é tudo guardado lá dentro, em 7 chaves. Agressões físicas contra mulheres. Todo mundo sabe, você tem que ficar principalmente casas feitas em BRs. Eu nunca presenciei, mas já escutei sim, tem muito. Tem muito. Então, tem que ter uma política abrangente que abra o caminho, as palavras, a comunicação maior para todo mundo saber a divulgação da situação que está acontecendo. Então, na verdade, nós precisamos também de estar nesses espaços de poder, nessas controlatorias que exigem a questão do trabalho sexual das prostitutas, para exercer
o feminismo como prostitutas e estar nesse espaço para dar uma luta e uma vida digna para aquelas companheiras que assim estão na prostituição, seja ela Estado ou município. Porque se no Estado, que tem mais visão dessa forma, os interiores que não podem ser mais falados, não pode ser discutido, porque tentam calar a todo momento a boca dessas mulheres, lembrando que o trabalho existe porque existe consumidor. Se não existisse, não estaríamos aqui. Então, esse sentido de ser negra pesa, ser mulher prostituta pesa, e da qual tem o tabu e ninguém quer assumir essas políticas públicas. Então, o feminismo, às vezes, também tem que engrossar os caldos das trabalhadoras sexuais nosso. As ONGs têm que abraçar mais essas causas para que a gente possa alavancar mais essa questão. E agora, Dani e Priscila, vocês têm algum recado para aquelas que estão chegando, as maiores de 18 anos, que estão começando esse trabalho sexual, para poder, na questão, para trabalhar, para ter esse direito, né, de ir e vir, pagar a sua faculdade, pagar a sua vida, a consistência da alimentação, até mesmo manter a sua família. Vocês duas têm algum recado específico? Tem alguma forma de dizer para essas mulheres que estão começando agora, tanto na área das lutas das mulheres feministas, na questão em geral das políticas públicas? Poderia deixar um recado para elas? Eu acho assim, se você está entrando nessa área, você 18 anos, né? Você é uma cidadã como qualquer outro. Lute pelos seus direitos, se proteja sexualmente, nunca baixe sua cabeça, nunca faça nada por dinheiro que te prejudique pessoalmente, principalmente o seu eu social ou fisicamente. E vou usar para finalizar minha frase aqui, uma frase da Elza Soares. Não há derrota que derrote quem nasceu para vencer. Então, quer dizer, Elza Soares era uma negra, ela lutou. Então, pensa, é uma derrota que derrote quem nasceu para vencer. Se você quer vencer, vai ter lutas, vai ter batalhas, mas nunca deixe de ser derrotada. E nunca deixe de lutar. E você, Priscila? Nossa, é um pouquinho difícil, porque eu não, pode falar a verdade, eu não queria que meninas agora, que mal começou a vida, 18 anos, entrar, que nem eu tô saindo. Esse ano é o último ano que eu trabalho. É um pouquinho complicado, Desejaria sabe? coisas melhores para elas, né, Priscila? Estuda. Mas aqui, Priscila, eu coloco assim, entre a mulher se entregar gratuitamente, que isso é uma profissão, deveria ser respeitada. Concordo com a Priscila, porque é uma vida lutada, guerreada, sufocada. Nós estamos falando desse jeito, parece que é só ver lados ruins. Não, tem dia que a gente ganha bem, tem homens que tratam a gente bem, sim. Tem momentos que a gente passa com pessoas bastante desagradáveis, mas isso é minoria. De 10, 2, 8 não são. Então, por aí, mais ou menos, vocês entendem, né? Mas também vamos colocar assim, se a mulher está fazendo sem ter um fundamento financeiro gratuitamente, por que ela não cobrar? Não deixa de ser menos digno ou mais digno? Eu acredito que é mais digno, sim, cobrar do que fazer gratuitamente. Sim, então, verdade. seja uma boa profissional do sexo. Também vamos dizer, uma boa profissional do sexo, ela não fazendo coisas erradas, não roubar, não furtar, ser educada. Princípios e caráter vem do começo da educação. E lembrando que a gente trabalha com quem já está na ocupação do trabalho, que não é incentivação da prostituição, porque muitos acabam, essa soma de incentivar vai para as costas nossas. Então, é trabalhar com o público-alvo, é trabalhar com quem está, é dizer para nosso movimento que nós temos que nos unir e trazer esse feminismo, que nós somos a maioria das mulheres no trabalho, que votem, que traga essa questão de denúncia, a questão da violência, tortura psicológica, e também a questão do racismo estrutural. Então, assim, são várias formas que a gente tem que denunciar e não ter medo. Então, a prostituta também tem direito de exercer sua cidadania votando, mas também denunciando aqueles que, por sinal, são agressores, que aquele que agride uma mulher prostituta, ela está agredindo também, ele agride também dentro de casa e a rua, assim, quem passa. Certíssimo.
Agradeço vocês duas. Boa tarde. Boa tarde. Muito Obrigada. obrigado.